Convido agora ao palco para atuar como mediador do primeiro bloco de palestras o presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, IED, Dr. Fábio Medina Osório. Vamos recebê-lo. Convido também o Dr. Jorge do Couto e Silva, filho do nosso homenageado, Dr. Almiro do Couto e Silva. Dr. Jorge. Sejam bem-vindos. Eu passo a palavra ao mediador, Dr. Fábio Medina Osório. Nós temos a honra de abrir agora este primeiro painel, trazendo uma mensagem do professor Almiro do Couto e Silva, que foi homenageado neste evento, que está sendo homenageado através do seu filho, o Dr. Jorge do Couto e Silva. Tem a palavra, por favor. Por razões de saúde, não me foi possível comparecer, como gostaria, ao terceiro seminário Infrações e Sanções nos Serviços Públicos Regulados, realizado em minha homenagem. Pedi, porém, ao meu filho Jorge, meu colega de escritório, que me representasse no evento e que emprestasse sua presença e sua voz para ler a mensagem de agradecimento pela grande honra que me foi conferida. São essas as palavras que reuni para expressar meus sentimentos de gratidão. Nas divisões do tempo, comparando o passado, presente e futuro, certamente é o passado que tem maior importância. Santo Agostinho dizia que o futuro não existe e que o presente, quando chega, já é passado. Na maior parte das situações, somos assim julgados e avaliados pelo que fizemos no curso de nossas vidas. No meu caso, porém, a homenagem que me é prestada neste seminário, penso que deva muito mais ser atribuída à generosidade dos que o conceberam e organizaram do que aos traços que compõem a minha história pessoal. É ela, a homenagem, eu sei, uma decisão do Fábio Medina Osório, apoiada e aplaudida pelo Diogo Moreira Neto, ambos meus amigos queridos e cuja capacidade de discernimento nesta questão fica, portanto, muito comprometida pelos impulsos do coração e pelas lentes de aumento que a afeição coloca em seus olhos. Aproximando-me dos 80 anos, é natural que me volte para o meu passado, que já é longo como as sombras à tarde. Entretanto, o que haveria no meu passado de importante para justificar esta homenagem? Entre tantas cinzas que deixei, que brasas ainda brilham. Grande parte da minha vida eu a dediquei ao direito. Instigado por alguns mestres excelentes que tive na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre os quais destaco a figura ímpar de Rui Cirne Lima, e por outros que conheci primeiramente nos livros, como Pontes de Miranda, cujo monumental tratado de direito privado começou a ser publicado na década de 50 do século passado. Fui levado a procurar conhecer melhor o direito romano e o direito alemão. Assim, com alguns anos de formado, pleiteei e obtive bolsa de estudos de instituição do governo alemão para estudar na Universidade de Heidelberg, nos anos de 1962 e 63. Lá na famosa universidade, fui aluno na disciplina de Direito Romano do Gerardo Brodini, jovem jurista originário da Suíça italiana, sucessor de Wolfgang Kunkel, um dos maiores romanistas alemães do século XX, e na disciplina de Direito Administrativo de Ernst Forsthoff, o grande administrativista germânico no período do pós-guerra. Retornando ao Brasil, reassumi o exercício do cargo de procurador do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens do Estado do Rio Grande do Sul, de que me licenciara para estudar no exterior e exerci desde então a advocacia de Estado, geralmente na função de consultoria, até minha aposentadoria como procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Fui assim, a convite de Paulo Brossard, quando titular da Secretaria do Interior e Justiça, consultor jurídico daquela secretaria. Posteriormente, por indicação de João Leitão de Abreu, fui nomeado em substituição membro do Conselho de Serviço Público, órgão concebido à imagem e semelhança do prestigioso Conseil d'État francês, com a atribuição específica de colaborar na elaboração dos atos normativos do Poder Executivo gaúcho
e também de realizar o controle de legalidade dos atos administrativos daquele poder. Os pareceres em que aqueles atos eram examinados vinham sempre publicados no Diário Oficial do Estado. É óbvio, porém, que esse órgão nunca teve e nem poderia ter a competência jurisdicional do símile francês. Concomitantemente, passei a exercer o magistério jurídico, pouco depois de haver regressado da Alemanha, após um breve período em que lecionei Direito Romano na Faculdade de Direito de Caxias do Sul. Fui convidado pelo desembargador Baltazar da Gama Barbosa para lecionar Direito Romano na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, de que era diretor. Não demorou muito a que o professor Eupídio Paes, catedrático de Direito Romano na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por sua vez, também me convidasse a ser seu assistente naquela cadeira. O professor Eupídio não era apenas um notável latinista, profundo conhecedor da língua e da literatura latina, matérias por ele também lecionadas na Faculdade de Filosofia da URGS, como igualmente tinha em vulgar domínio da história e das instituições de direito romano. Passei após a lecionar Direito Administrativo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em razão de aprovação em concurso público em que obtive o primeiro lugar. Na mesma instituição do ensino superior, fui diretor de faculdade e após coordenador de programa de pós-graduação em Direito da URGS. Mesmo aposentado, continuei a participar do programa de pós-graduação por mais de uma década como colaborador voluntário, presidindo seminários e orientando dissertações e teses de mestrado ou de doutorado, bem como integrando bancas de mestrado e de doutorado. No tocante à minha produção jurídica, devo dizer, desde logo, que nunca escrevi um livro, lembrando certos compositores que nunca compuseram uma sinfonia ou uma ópera, preferindo ficar no território mais restrito da música de câmara, ou de escritores que nunca escreveram um romance, só escrevendo contos e crônicas. Pois eu limitei-me a escrever ensaios, artigos e pareceres, alguns deles sobre matérias de direito privado ou de histórias de direito, mas a grande maioria versando temas de direito público, especialmente de direito administrativo. Alguns desses trabalhos tiveram certa notoriedade, ganhando destaque em obras doutrinárias e, mais tarde, na jurisprudência dos tribunais, especialmente na do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Refiro-me particularmente aos meus ensaios sobre o princípio da segurança jurídica, na vertente da proteção da confiança, em contraste com o princípio da legalidade, que foram trabalhos pioneiros no Brasil, como é geralmente reconhecido, mas cujo mérito principal foi o de haver trazido para o cenário jurídico nacional ideias e princípios já revelados em outros países, como a França e a Alemanha, e que servem como limites ao poder-dever que tem a administração pública de invalidar seus atos administrativos e legais. Tratava-se, na verdade, de quebrar velhos paradigmas, consagrados, inclusive, nas súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, amparadas em forte tradição civilista que remonta ao direito romano. A esses trabalhos, devo a indicação de meu nome para integrar a comissão de juristas, presidida pelo saudoso professor Caio Tácito, incumbida de elaborar anteprojeto de lei sobre processo administrativo, no âmbito da administração pública da União, de que foi relatora a eminente professora Odete Medawar. O anteprojeto converteu-se sem alterações em projeto de lei, que também, sem alterações, foi aprovado pelo Congresso Nacional, dando nascimento à Lei 9.784, de 9 de janeiro de 1999. O artigo 54 dessa lei, que foi por mim redigido, como atesta a professora Odete Medawar, em trabalho incluído em obra coletiva de doutrina, instituiu o prazo decadencial de 5 anos para o exercício do direito da administração pública a invalidar seus atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, quando eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade, salvo comprovada a má-fé. Ainda no concernente à boa-fé no direito administrativo e à proteção da confiança na área do direito econômico e da responsabilidade extracontratual do Estado, relacionada com planejamento econômico, escrevi 2 artigos que também considero pioneiros no direito brasileiro, publicados, respectivamente, na Revista de Direito Público, de 63, de julho-setembro de 1982, e na
Revista de Direito Administrativo, RDA, 170, outubro de dezembro de 1987. E, finalmente, levando a exame da proteção da confiança aos contratos administrativos e a responsabilidade pré-negocial e a culpa em contraendo. Tratei destes assuntos, creio que também de forma pioneira, em ensaio publicado na RDA, Revista de Direito Administrativo, número 217. Não vou realizar nessas páginas o inventário de toda a minha obra. Bastará o que indiquei, que foi acolhido com extensa citação em 3 leading cases do Supremo Tribunal Federal, todos da relatoria do ministro Gilmar Mendes, a MC 2900-RS, o MS 24268-MG, de Minas Gerais, e o MS 22357, do Distrito Federal. Essas decisões da Corte Suprema deram início a extenso rol de acórdãos, todos orientados no sentido da estabilização de situações jurídicas geradas por atos administrativos ilegais ou inconstitucionais, cuja imutabilidade derivava diretamente do princípio constitucional da proteção da confiança ou da regra jurídica do artigo 54 da Lei do Processo Administrativo da União. Em meio a muitas cinzas que deixei por trás, são essas as poucas brasas que eu recolhi e que aqui cuidei de assoprar para reavivar-lhes o brilho, um brilho talvez pálido e talvez também, quem sabe, efêmero, mas que, assim mesmo, pareceu suficiente no juízo generoso dos meus amigos para justificar a homenagem que me prestam neste instante e que eu muito comovidamente agradeço.